Então vamos fazer isso. Uma carta inteira. Porque ela é pequena, ela tem 25 versículos apenas. Filemon. A Bíblia diz assim, irmãos: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho, que gerou entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, porém, conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Não fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, como receberia a mim? E se ele causou algum dano a você, ou lhe deu alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Louvado seja Deus por essa carta. Meus irmãos, um dado interessante, antes de eu começar a mensagem propriamente dita. A gente vai pregando e nem percebe isso, mas esse é o 50º sermão que estou pregando nessa igreja. Isso mesmo, 450 sermões. Não dá para contar, né? A gente vai anotando. Nesses 4 anos, louvado seja Deus, que Ele conceda a bênção de muitos mais. Né? A gente não dá conta, não tinha noção.
que são 450 sermões pregados. Vamos à mensagem. Vamos pregar o sermão de número 450. A história de Onésimo, irmãos, é, em certo sentido, a história de todos nós. Filemão é uma pequena carta do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo. Ela é muito íntima. Essa carta é uma das mais íntimas de toda a Bíblia. Importante destacar, Paulo dá essa informação para a gente, que ele estava preso. Paulo estava nas algemas, preso, porém produzindo para o Evangelho de Deus. Paulo, ele inicia a carta demonstrando que ele sabia se relacionar bem. Os próprios versículos iniciais mostram que ele era bom de relacionamento. Porque ele diz assim: oi, Filemão, você é cooperador. Olha que coisa boa que ele fez. Coisa boa são os adjetivos. É poder dizer para a pessoa o que ela é. Tem gente que diz o que a pessoa é, pode ser que ela vai achar que eu sou um bajulador. A gente sabe muito bem se portar entre a bajulação e o elogio honesto. A gente sabe ou não sabe? Nunca perca a oportunidade de registrar os elogios honestos. Nunca seja bajulador. Mas os elogios honestos, Filemão, você é amado e você é cooperador. Paulo sabia se relacionar. Paulo fez menção a Áfia, a esposa. Meus irmãos, talvez você diga assim: nossa, de Áfia, por que não botou Áfia colaboradora, companheira? Digo a vocês, o simples fato de mencionar uma mulher já foi algo extraordinário para a época. Então, que bênção, Paulo fez algo maravilhoso, ele deu um passo à frente, ele mencionou o nome de Áfia também. Paulo menciona Arquipo, e vai chamar Arquipo de companheiro de lutas. Olha que ânimo, você recebeu uma carta de alguém que vai te mencionar, e vai dizer: você é meu companheiro na luta, ou seja, você soma, você divide as cargas. Paulo registrou gratidão pela vida deles, e ele começa a escrever, mostrando para nós que a comunhão é um diferencial, até mesmo para tratar assuntos difíceis, como este assunto que Paulo tratou. Meus irmãos, a comunhão abre portas. Bons ambientes resolvem problemas complicados. Ambientes ruins complicam problemas simples. Tudo é como se chega, tudo é como se fala. Há pessoas que precisam amplificar, compartilhar e ensinar a outras, transmitir a outras a sua alta capacidade de resolver conflitos sem jogar gasolina em incêndio. Tem gente que só na chegada dela, o ambiente problemático fica fácil. E talvez aqueles que não têm tanta essa habilidade, poderiam observar pessoas assim e imitar o comportamento dessas pessoas. Como é bom ser igual Paulo, olhar para Filemão, para Áfia, para Arquipo e facilitar os ambientes. Tudo faz a diferença. Eu me lembro que quando a idade eu não vou lembrar, minha mãe sabe, é claro, mas era adolescente, a idade não importa. Mas eu tive uma bactéria da garganta que se alojou no rim. E um belo domingo pela manhã, eu amanheci e fui para a igreja com uma caraça enorme, inchado, muito inchado. Meu rim não estava trabalhando bem, então ele estava esfacelando. E se não corrêssemos, poderia atrofiar definitivamente. Mas aí minha mãe, meus pais, todo mundo
ao médico. Eu lembro que a primeira consulta foi na clínica geral, e aí quem me recebeu foi o doutor Marquinho Mendes, que depois virou prefeito, mas nessa época ele era só médico. E eu lembro desse dia. Olha como é que a gente grava, né? Eu lembro de ser atendido, e ele me recebeu e me atendeu, e me encaminhou para um doutor, eu não sei se está vivo. Há uns anos atrás eu vi andando em Cabo Frio, mas muito velhinho, doutor Paulo Luman, ou Luckman, não lembro mais o sobrenome dele. Mas eu lembro muito bem, eu ali sentado na sala do doutor Paulo, minha mãe do lado, e ele ia dizer o que eu tinha. Mas anos antes, meu irmão tinha morrido, então eu imagino que toda a doença estava... E aí ele disse para minha mãe assim, ele está com uma bactéria no rim. E eu lembro que minha mãe travou. Eu lembro da cena. Eu lembro do semblante da minha mãe. Mas ele falou assim, mas é tranquilo. Nós vamos fazer um remedinho e vai dar tudo certo. Minha mãe aliviou. Ela aliviou, mas aí eu passei gente. Eu tomei 1 ano inteiro Bezetacil. Ou injeçãozinha boa, que resolveu o problema. Mas, irmãos, tomar uma injeção que você... Fiquei com a zona de conforto doída. Não é fácil. Quem toma Bezetacil sabe o que eu estou falando, né? Mas, irmãos, esse médico, que se também chamava Paulo, ele fez minha mãe sair levíssima do consultório. Ela poderia sair muito mal, mas fez ela sair levíssima. É como se fala, é como se chega, é como se desenvolve. Quando eu descobri que eu estava ficando com sangue doce, eu fui numa consulta, e a pessoa não devia estar num bom dia, e a minha glicose tinha dado 126, nunca tinha acontecido isso. 190, 95, 126, disse, vou no médico, eu estou ruim. Quando eu cheguei, mas a pessoa usou umas expressões tão fortes, me mandou, corre e vai fazer exame de vista. Olha seu pé, não sei o que, eu acho que o médico não estava bem. E, irmãos, eu saí de lá com a vista, falei, não eu estou ficando cego. Eu acho que, olha, sabe aquelas coisas fazer assim? Eu estou cego. Eu estou cego. Fui no outro. Irmãos, disse a mesma coisa. Disse, olha, rapaz, sua porta fez assim, para diabetes. Destravou. Agora o que você vai fazer? Você vai abrir para ela entrar? Ou você vai tentar puxar e fechar de novo? Então está na sua mão. Olha o doce, olha o exercício. Essa parte do exercício eu sou uma luta, irmãos. Olha isso tudo. Embora a academia me quer como um garoto propaganda, mas eu não gosto dela. Enfim, como se fala. Por que estou dando esses 2 exemplos? Porque Paulo vai entrar num assunto muito difícil. Ele vai pedir para Filemão receber de volta o escravo. Só que ele vai dizer o seguinte, não recebe como escravo não. Agora você vai receber como um irmão, como se fosse a mim. É só isso que Paulo quer que Filemão faça. Pastor, isso é mole. Mole, irmãos, hoje. Mas nós não estamos nessa cultura. É como se dissesse assim, fulano, seu empregado te traiu, né? Roubou você, fugiu, recebe ele de novo. Mas não recebe assim não. Dá para ele a gerência. Dá para ele a gerência. Porque agora ele não vai roubar mais. Porque agora ele é crente. Irmãos, nós acreditamos que o ladrão, quando se converte, deixa de roubar, não é? E aí a gente entrega a gerência para ele, não entrega? Entrega nada, irmão, que nós somos tudo ruim. Se tiver um aqui que diga que entrega, eu vou dizer, irmão, me ensina. Mas, irmãos, é porque nós somos incrédulos. Mas deveríamos entregar.
Então, agora você está entendendo o que Filemão estava passando? Que quando a gente pensa em escravo é mole, porque todo mundo aqui é contra a escravidão. Mas quando a gente pensa que ele estava querendo resgatar a ele numa outra condição, a gente entende, nossa, não foi fácil o que Paulo ia pedir para Filemão. Não foi fácil. Só que Paulo ensina para a gente que quem tem relacionamento pede o impossível. Quem tem relacionamento pede difíceis coisas. Ele vai dizer, eu estou intercedendo pelo meu filho. Segundo uma teoria, ele era um escravo fugitivo, e que poderia então ter causado danos ao seu senhor, porque Paulo fala, se ele te prejudicou, eu pago. Meus irmãos, sendo o fugitivo Onésimo, um ladrão ou não, o fato é que ele se encontrou com Paulo, e nesse encontro, ele se converteu a Jesus Cristo. Era um escravo, agora é um filho gerado numa prisão. Situação insustentável, difícil, mas Paulo gostou tanto de Onésimo, que ele queria ficar até com ele, mas não era certo. Ele tem que ir para o seu dono, porque é assim que é o Evangelho. O Evangelho faz a pessoa entender que as suas culpas precisam ser tratadas diante de Deus. E Paulo disse, mas é o certo é ele voltar. Meus irmãos, e voltar, irmãos, é difícil, porque um escravo não era nada, escravo era um errante vivente, o dono do escravo tinha poder de vida e de morte sobre o seu escravo, ele podia matar um escravo como quem joga fora uma folha riscada, podia matar, ninguém ia, não tem, mata, é seu. Irmãos, no Império Romano havia 60 milhões de escravos, e é claro que tem mais escravo do que senhor. Se os escravos se rebelarem, eles arrebentam com os senhorios todos. Então, qual era o jeito de não deixar escravos se rebelar? Punição exemplar, para que ninguém queira fazer isso. Então, é rebelde? Era terrível, porque os outros ficavam com medo. Eu já disse a vocês, os doidos no hospício, uma pessoa foi visitar e disse, por que só tem uma pessoa cuidando de tanto doido? Você não tem medo de ficar sozinho cuidando dos doidos, não? Aquele segurança disse, não tem preocupação não. Os doidos nunca se unem. Eles não se unem. Então, você lida sempre com o indivíduo. A igreja se une. Nós, só doido não se une. E a gente não é doido, não. 100% não, né, irmãos? Um pouquinho todo mundo tem, não tem? Todo mundo tem. Irmãos, de certa forma, nós estamos diante aqui de Onésimo, o rebelde. Mas Paulo manda. Só que qual o grande apelo que Paulo faz? Eu estou mandando de volta agora diferente, ele se converteu. Agora é um convertido. Meus irmãos, a história dele é a nossa. A história desse homem é a nossa. É claro que todas as comparações não são perfeitas. É óbvio, vocês entendem muito bem, não está chamando Onésimo para voltar a botar em gerência. Foi um exemplo para a gente sentir na pele que não era fácil. Mas mesmo assim, o que ele quer é que Filemão não olhe mais para ele como escravo. É como irmão. Primeira coisa que eu quero afirmar nessa manhã aplicativa. O pecado é como a rebelião contra Deus, irmãos. Considerando Onésimo um escravo fugitivo, ele também era considerado alguém em estado de rebelião. Todo pecado é uma rebelião do ser humano contra Deus, e todo ser humano é um pecador. Isso liga nossas histórias a de Onésimo. Nós também somos pecadores, somos onésimos diante de Deus. Todo pecado é contra Deus, irmãos, todo pecado é contra Deus. Talvez a gente diga assim, nossa, uma pessoa que comete essa ela pecou contra quem ela matou. Não, ela pecou contra Deus, ela teve a consequência na vida de quem ela matou e na família de quem ela arruinou. Os pecados, eles ferem as pessoas do nosso entorno, mas todo pecado é contra Deus. Todo pecado é direcionado a Deus, e prejudica a nós, e prejudica o próximo também. O ser humano é sim um errante fugitivo, porque ele fugiu do plano de Deus para ele. O
pecado é uma rebelião. Aqui estamos nós, onésimos, que por sermos pecadores, nos rebelamos contra o nosso Criador. Segundo, o arrependimento abre portas para o retorno, irmãos. Paulo gerou Onésimo espiritualmente em sua prisão. Onésimo era o filho na fé de Paulo, um filho na fé útil, mas que deveria voltar para Filemão. Como voltar se tudo indica que ele é fugitivo? Como encarar Filemão de frente? Meus irmãos, só tem um jeito: arrependimento. Só tem esse jeito. Paulo apela para Filemão nesse sentido: você está recebendo alguém arrependido. Recebe, porque vai para você alguém que está arrependido. Isso também aconteceu conosco, irmãos. Escravos, agora irmãos caríssimos. Arrependimento abriu a porta para o nosso retorno para Deus. Terceiro, o ofensor não tem condições de pagar a dívida. Mesma coisa nossa. Onésimo dependeu da ação de Paulo, comprometendo-se a pagar a sua dívida. Paulo disse para colocar na conta dele o possível prejuízo de Onésimo. Meus irmãos, Jesus fez o mesmo conosco. Ele pagou a conta da nossa escrita de dívida oriunda do pecado. A gente não tinha condição. Se a salvação dependesse de nós, não teria salvação. Nós não temos. Vou comparar com dinheiro, para eu conseguir falar mais fácil. Nós não teríamos dinheiro suficiente para pagar essa alta conta. Não fecha a conta. Você imagina? Você está com R$50 no bolso para comprar algo de 500. Não fecha a conta. Não monetariamente falando, não fecha a conta, irmãos. Nosso pecado é brabo demais. Mas Jesus pode pagar a conta. E como Ele paga a conta? Porque Ele é perfeito. Ele entrega-se na cruz do Calvário por nós. E ali na cruz do Calvário, Cristo nos resgatou. Escravos resgatados. O resgate de um escravo é uma coisa muito linda. Vocês se lembram que recentemente eu contei para vocês, e foi recentemente mesmo, acho que foi em janeiro ou no máximo em fevereiro, sobre como nascemos como batistas e quando foi plantada a primeira igreja batista assim, com brasileiros, que é a terceira em solo pátrio, mas a primeira com essa proposta de brasileiros membros, que foi em 1882, no dia 15 de outubro, na Bahia. E aí organizada a igreja, 2 famílias basicamente, nossos missionários, um ex-padre que havia se convertido e virou pastor batista, foi o primeiro batizado batista brasileiro, e aí se converteu um senhor. Festa, conversão, só que e aí descobriram a razão, é porque ele era escravo, e o senhor dele não deixou ele ir para culto. Não, meu escravo não é para culto não. Sabe o que a igreja fez, irmão? Levantou uma oferta, foram lá e compraram o escravo. Pronto, agora ele é escravo da igreja. Sabe o que aconteceu? Agora, meu filho, você está livre, agora você pode vir no culto. Agora você está livre, você pode vir aos cultos. Escravo totalmente resgatado nos moldes que conhecemos. Assim nasceu a Igreja Batista, irmãos. Não é que nasceu comprando escravo, nasceu levantando oferta para boas causas. Esse é o nosso jeito de ser. Por que fazemos isso, irmãos? Por que fazemos isso? Porque foi isso que Cristo fez por nós. A igreja é uma escrava resgatada. E a igreja é uma escrava resgatada por um grande preço. Não foi preço de ouro, não foi preço de prata. Qual foi o preço da compra dessa escrava da igreja? O sangue de Jesus. E um autor chegou a dizer: de maneira tal o Senhor me amou. Quando diz de maneira tal, não sei dizer qual maneira.
que Ele morreu por mim. E Ele morreu por mim para me remir do pecado, sofrendo no meu lugar. E como esse autor utilizou essa imagem, ele escreveu um hino falando: eis a escrava resgatada. Quem é a escrava resgatada? A igreja. E numa estrofe ele fala como a igreja falando, por isso usa no feminino, a igreja, dizendo: agora que sou tua. Ou seja, a igreja dizendo para o seu Senhor: aguardando o teu voltar, eu quero ser submissa. Por que isso, irmãos? Porque nós nos fazemos escravos voluntários de quem nos liberta. Isso é impressionante. Para quem nos deu liberdade, é uma honra servir, não é verdade? É uma honra servir a Jesus, livremente, mas é uma honra nos submetermos para Jesus.